Olá, é, no vídeo passado eu expliquei mais ou menos como funcionava a macroeconomia Kalekiana, um modelo simples. E agora eu pretendo fazer um vídeo mais curto, arrumei um fone para ver se melhora um pouco o áudio. E eu vou fazer nesse vídeo uma demonstração de um falso mecanismo de recuperação econômica, baseado no modelo Kalekiano simples. Então, quais seriam os principais sintomas de uma crise econômica? Eu acho que isso aqui é bem simples de entender. Acho que qualquer pessoa percebe. Então, os principais sintomas são o aumento do nível de desemprego, o baixo grau de utilização da capacidade instalada, tem poucos incentivos para efetivar os seus gastos, devido a climas de ambiente de incerteza, enfim, isso de uma maneira geral. E também tem uma queda do nível da renda nacional, ou seja, a queda do PIB, como é usualmente falado. Então, fica a pergunta: a principal medida para a recuperação econômica seria a redução de salários, ou seja, a redução de custos, digamos assim, que talvez seja uma das principais justificativas da elite, assim, de uma maneira geral, da classe burguesa. Então, vamos ver se a redução de salários conduziria à retomada do crescimento econômico segundo o modelo Kalekiano simples. Então, acho que a gente vai... Acho não, né? Perdão. A gente vai usar as mesmas hipóteses do vídeo passado. Então, seria uma economia fechada sem governo. Então, o produto nacional o produto nacional vai ser igual ao consumo mais investimento. Os departamentos verticalmente integrados, ou seja, eles estão desde a matéria-prima até a distribuição do bem final na cadeia produtiva. Também a gente vai supor que os trabalhadores não poupam, ou seja, o consumo deles vai ser igual aos salários. E que é o nível de investimentos, e CC, que é o nível de consumo dos capitalistas, são estáveis no curto prazo por razões diferentes. O nível de investimentos diz respeito à maturação na construção de máquinas e equipamentos, ou seja, eles são feitos sob encomenda. Eu acho que assim fica um pouco mais fácil de entender. E o nível de consumo dos capitalistas ele não varia tanto caso há um aumento dos lucros. Então a gente vai supor que esses dois parâmetros no curto prazo eles são estáveis. E os preços são rígidos, ou seja, eles não flutuam, assim como na livre concorrência. A gente está pressupondo, então, uma estrutura de mercado concentrada, ou seja, poucas empresas dominam os respectivos mercados. Situações de oligopólios, monopólios, enfim. Eu acho que não vou entrar muito em detalhe nisso, mas eu acho que essas palavras podem ajudar vocês a entender um pouco. Então, a fórmula do preço seria igual a 1 mais um markup, que é uma margem que os capitalistas colocam em relação ao nível de custos, que aqui nesse caso seriam só os salários, o montante de salários. Então, né, eles fixam essa margem de lucro em relação aos seus custos como se fosse uma espécie... É, é onde que eles vão retirar os seus ganhos, por assim dizer. Então, a gente tem a cadeia de acontecimentos. Então, a redução de salários, que eu pressupus aqui que seria na magnitude de alfa W. Alfa é um pequeno coeficiente só para demonstrar em qual proporção o nível de salários cai. A redução de salários irá reduzir o consumo dos trabalhadores, porque a gente pressupôs que os trabalhadores não poupam, ou seja, W seria igual a CW. Então, como o nível de salários diminui, e digamos que, ao contrário da classe capitalista, os trabalhadores eles têm um lapso temporal muito menor em relação aos capitalistas, ou seja,
como eu posso falar isso em outras palavras? Assim que eles recebem os salários, eles já gastam os seus salários no departamento 3, que é o departamento de bens de consumo dos trabalhadores. E assim, se o nível de consumo cai em decorrência da queda do nível de salários, o montante de lucros do departamento 3, que é os de bens de consumo dos trabalhadores, ele cai na magnitude de alfa W1 mais W2. Por quê? Porque no vídeo passado eu expliquei que os lucros do departamento 3 é igual à soma de salários dos departamentos 1 e 2. Então, o nível de lucros ele cai nessa magnitude de alfa W1 mais W2. Então, como os preços são rígidos e o nível de investimentos e o nível de consumo dos capitalistas são estáveis no curto prazo, então uma queda do nível de salários levará a um aumento dos lucros. Por quê? Se isso aqui é estável, isso aqui é estável, então se há uma queda do nível de salários, evidentemente vai haver uma elevação do nível de lucros nos departamentos 1 e 2 para compensar essa queda de salários e manter o nível de preços estável. Então a gente tem que lembrar que a fórmula dos preços é assim, então se W cai, o markup tem que se elevar. Então aqui, de uma maneira bem simples assim, eu coloquei os efeitos da redução de nível de salários. Então a gente pode ver que o nível de salários ele cai na magnitude de alfa W, o nível de consumo dos trabalhadores ele cai na mesma proporção de alfa W. Lembrar que W é W1 mais W2 mais W3. Então, às vezes pode confundir, mas se olhar com calma, assim, dá para perfeitamente entender as questões. O nível de salários no departamento 3 ele cai na magnitude de alfa W3. E o nível de lucros desse mesmo departamento, a gente viu que cai na magnitude de alfa W1 mais alfa W2. Como aqui o nível de investimento e o nível de consumo dos capitalistas eles ficam estáveis no curto prazo e os preços são rígidos, então a gente demonstrou que uma queda do nível de salários faz com que o montante de lucro, o montante total de lucros desses dois departamentos, o departamento de bens de investimento e o departamento de bens de consumo dos capitalistas, eles aumentam contrabalanceando essa queda do nível de salários para manter o nível de investimento e o nível de consumo dos capitalistas estável. Então, na verdade, o que vai ocorrer é um agravamento da crise econômica, porque se Y é igual a P mais W e W cai, e a gente vê que o montante total de lucros ele não se altera, porque o ganho de D1 e D2 ele é contrabalanceado pela perda do nível de lucros no departamento 3. Então, esses efeitos se anulam, então o nível de lucros fica mais ou menos estável. A gente tem elevação do desemprego no departamento D3, porque vai haver uma queda da demanda. Então, como em Calec a oferta se ajusta às flutuações de demanda, com a menor demanda você vai ter uma queda do nível de produção. Tendo uma queda do nível de produção, vai ocorrer um aumento das demissões e, consequentemente, do desemprego. A gente vai ter uma elevação da desigualdade social porque o nível de lucros ele fica estagnado e como o nível de salários ele cai, então a participação dos lucros na renda nacional ela é maior do que a participação dos salários em relação à situação inicial. E também, evidentemente, porque o salário absoluto cai também. Então, na verdade, mesmo com a queda de salários, o que provavelmente irá acontecer é que o nível de investimento e o nível de consumo dos capitalistas, logo após que cai o nível de salários, eles ficam estagnados no próximo período, porque eles vão preferir não investir, porque a expectativa eles não vão ter expectativas de ganhos, dada uma situação
de agravamento da crise econômica. Então a gente poderia fazer uma analogia à economia brasileira, né? A partir do momento em que falava-se muito em questão de reforma trabalhista, se a reforma trabalhista passasse no Congresso, ia aumentar o nível de contratação, etc. Na verdade, o que acontece foi um agravamento da desigualdade social, o desemprego está tão alto quanto antes, inclusive cresceu daqueles tempos para cá, e a gente está vendo também um processo de uberização e de precarização do trabalho, que é algo que deve ser combatido. E a redução de salários, na verdade, ela não é um mecanismo de recuperação econômica, é uma falácia, na verdade. Como eu tentei demonstrar, é claro que, evidentemente, o processo é bem mais complexo do que esse modelo, mas eu acho que para quem ainda não entende muito de economia, eu acho que esse exemplozinho pode tentar ajudar, entendeu? Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado.